Olá, tudo bom? Meu nome é Núbia e eu congrego na Igreja Batista Remanescente Fiel, a IBR Fiel. E esse aqui é o nosso canal de comunicação. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, aproveita para tocar nesse sininho, porque quando nós colocarmos vídeos novos, vocês vão poder ser notificados e vão poder vir conferir, tá bom? Então, toda semana, todo mês, vocês vão ter algo novo. Eu falo que é sempre um maná novo. E esse mês nós vamos estar falando sobre os fundamentos da fé. O nosso texto base é Hebreus 6, do 1 ao 3. E essa semana eu fiquei incumbida de falar sobre as práticas cristãs. E o que são práticas cristãs? São ações, são hábitos, são atitudes baseados nos ensinamentos de Jesus e também dos apóstolos, visando o nosso amor a Deus e ao próximo e guiada pelo Espírito Santo. O mais importante de tudo isso é o ser guiado pelo Espírito Santo, é permitir que o Espírito Santo nos conduza, que ele nos ensine. E essas práticas cristãs, eles têm 5 pilares. Quais são esses pilares? Mas primeiro vamos falar o que é um pilar. É importante a gente aprender o que significa cada coisa, porque quando você conhece o significado, o seu entendimento é maior e você consegue absorver melhor. Então, pilar, ele é o que suporta, é o que dá suporte, é a base. Então, dentro da vida cristã, ele é a sustentação, é o que sustenta a nossa vida cristã, é o que nos faz suportar as cargas, porque a gente temos os nossos pilares fortalecidos. Então, quando essas cargas vêm, quando os problemas vêm, quando as situações vêm, nós estamos firme, é firme na rocha, é a casa construída na rocha e não na areia. Isso também já está lá na palavra de Deus, não é nada novo. E o primeiro pilar é a oração e a adoração. O que é isso? Adoração e oração é o que sustenta o nosso relacionamento íntimo com Deus. É o que nos faz reconhecer a nossa dependência divina, a nossa dependência no Senhor. É o que contribui para moldar a nossa vida cristã. O que faz firmar nossa identidade, formular nossa identidade. A oração é a comunicação que orienta, que fortalece, é a maneira como nós nos comunicamos, é o nosso canal de comunicação. E aqui no YouTube nós temos esse canal de comunicação da IBR com vocês, mas a oração, ela é o quê? É o nosso canal de comunicação com Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos nos comunicando com o nosso Senhor. Nós estamos falando com Ele. E falar não é só você fala, só você fala. Não, é você também ouvir. E como é que Deus vai falar com você? Deus fala com cada pessoa do seu jeito, da sua maneira. Nós somos filhos e cada filho é de um jeito. Então Deus fala com cada filho dessa maneira. E você só vai descobrir como que Deus fala com você quando você aprender a ter intimidade com Deus. Quando você aprender a ouvir a voz de Deus. Então, você vai saber que quando Ele fala, Deus está falando. Ou quando Ele quer falar, Deus quer falar. Mas para isso precisa de intimidade. Como é que nós adquirimos intimidade? Nós adquirimos intimidade nessa comunhão, nessa adoração, nessa oração. Porque a adoração também é o que exalta a Deus como Criador. É uma expressão de amor, é uma submissão, é gratidão que vai além do pedir. É quando nós não pedimos, apenas adoramos, apenas nos derramamos, apenas deixamos o nosso espírito falar e deixamos nossa alma, nossa carne quietinha e apenas o nosso espírito naquele momento fala. E lá em Tessalonicense diz que sobre o orar sem cessar. Fala sobre essa oração que não cessa. Então, Núbia, como é que eu faço para orar sem cessar?
Eu não trabalho, eu não faço nada? Faz, porque eu também faço. Eu também tenho as minhas atividades, eu também trabalho. Então eu não posso ficar o dia inteiro só de joelhos orando. Mas essa comunicação, essa intimidade, essa junção, é quando você está ligada na videira verdadeira. Sabe? Às vezes quando você está passando alguma coisa que você precisa, por exemplo, dar uma resposta e você já está, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca. Ou quando você precisa tomar uma atitude que você ainda não sabe o que fazer, Senhor, dai-me direção. Você no teu espírito está orando, dentro de você já está clamando, ou seja, você está em constante oração, você está em constante comunicação com Deus. Então, você pode estar orando em qualquer lugar, em qualquer momento, mas tem aquele momento, que é aquele momento que a gente separa para Ele, é aquele momento que a gente entra no quarto, é aquele momento do entrar no quarto, tranca a porta e se derrama e fala, e mesmo quando nós não queremos, temos que sujeitar a nossa carne, temos que colocar a nossa carne sujeita ao Espírito Santo e mesmo dizer, Senhor, eu não sei o que falar, eu não tenho o que falar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui e quero que o Senhor fale comigo. Isso é sujeitar a carne, é estar colocando a carne ali, ó, bora falar, bora orar. E também lá em João diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Ele não quer apenas alguém que adore porque quer alguma coisa. Ele quer verdadeiros adoradores. Pessoas que estão ali prontas, preparadas para adorar ao Senhor. Então, resumindo, oração e adoração não são apenas hábito, não é apenas um hábito ou um ritual, mas são bases para a sustentação da nossa vida cristã e nos fortalece para vivermos o propósito de Deus. O nosso segundo pilar é o estudo da palavra. É importante sabermos que o estudo da palavra é uma forma de prevenir que não sejamos como o menino. Isso já está lá em Efésios. Efésios já nos alertou sobre isso. Efésios 4:14, você pode estar conferindo lá depois. Que ele nos alerta a não sermos como meninos, levados por qualquer vento de ensinamentos, por qualquer doutrina religiosa, mas que nós estejamos firmes no Senhor. E como é que eu vou estar firme? Como é que eu vou poder discernir o que é certo ou o que é errado se eu não estudo, se eu não me dedico, se eu não procuro entender? Porque lá em Oséias também já nos fala o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Ele já nos alertou também sobre isso, porque o povo perecia por falta de conhecimento, porque o povo não era ensinado, o povo não era orientado. Hoje, né, nós temos diversos canais, tivemos diversas maneiras de aprendermos, mas o nosso maior canal é esse daqui, ó. Esse aqui é o nosso manual, é o nosso manual de instrução. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós temos preguiça de aprender, preguiça de ler. Nós temos uma preguiça espiritual, uma preguiça intelectual. A nossa carne, o nosso entendimento está acomodado. Estamos satisfeitos dentro daquilo que nós sabemos. Mas precisamos entender que aqui dentro tem muito mais coisas do que nós sabemos. Tem muito mais coisas do que a gente precisa. E porque se aqui tem o que a gente precisa, tem além do que precisamos. Então, a gente precisa estar se dedicando ao estudo da palavra. Existe uma diferença entre ler e estudar. Por exemplo, quando eu vou estudar, eu pego a Bíblia, eu pego um caderno, eu pego caneta, eu pego tudo aquilo que eu acredito que eu preciso e ali eu me debruço sobre aquilo ali, tem um tema, alguma coisa que eu vou estudar sobre aquele determinado assunto.
E ali eu vou estar o quê? Aprendendo mais e mais. Inclusive, o celular fica do meu lado. Mas para isso eu preciso ter controle. Eu preciso ter um controle de não olhar as notificações, eu tenho que ter um controle de não ficar curiando as coisas. Mas eu uso o celular para quê? Para pesquisar. Os 40 mais, o pessoal dos 40 mais sabe que o quê? Que existia o tal do dicionário Aurélio, que é o que nos ensinava o significado de algumas palavras. Hoje a gente não precisa mais ir para o dicionário Aurélio, mas nós temos o Google, temos o IA. Então, são coisas que nos auxiliam no nosso conhecimento. O terceiro pilar é amor e serviço ao próximo. É praticar a obediência ao primeiro fruto do Espírito. O primeiro fruto do Espírito está lá em Gálatas, que é o amor. 1 Coríntios diz que a importância do amor. Nos fala sobre a importância do amor. Qual que é essa importância do amor? O amor é tão importante que todos os dons passarão, mas o amor, esse não passará. Mas também não podemos esquecer que Mateus também nos diz que por causa da iniquidade, por causa da maldade, o amor de muitos esfriaria. E eu espero em Deus que nós não sejamos essas pessoas, as pessoas em que o amor irá esfriar, mas que sejamos as pessoas que a cada dia buscam em Deus esse amor, o amor que serve, o amor que abençoa, o amor baseado na humildade, na compaixão, o amor que perdoa. Então, a gente tem que estar com esse coração voltado em amor a Deus e amor ao nosso próximo. O quarto pilar é a santidade e o comportamento. Em Romanos, pede para que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que não devemos nos conformar com este século, mas que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para podermos experimentar a boa, tem uma colinha aqui, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Viver uma vida honrosa, digna, comportamento digno, que não envergonha nem a você e nem a ninguém, porque muitas vezes nós nos comportamos de maneira que nós mesmos nos envergonhamos. E quantas vezes você já olhou o comportamento de alguém e você fala, ai, eu estou sentindo uma vergonha alheia, a gente tem vergonha pelo outro. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não nos envergonhar, não envergonhar o próximo e principalmente não envergonhar ao Evangelho, não envergonhar a Deus, para que Deus sinta orgulho, alegria de nos termos como filha, como discípulas. E temos um comportamento digno de serviços, de servirmos a um Deus verdadeiro. O quinto é a comunhão na igreja. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Você já ouviu essa frase? Pois bem, Davi fala em Salmos 133, isso está lá em Salmos. Essa passagem, ela é bem pequenininha, esses Salmos, acho que ele é 3 versículos, ele é bem pequenininho. E você vai poder lá conferir que Deus fala em Salmos lá que no meio da união dos irmãos, o Senhor ordena as bênçãos. Olha o quão maravilhoso isso é. E a vida para sempre. Ou seja, a comunhão é importante para compartilhamento da fé, do amor. A comunhão ela não é apenas um evento social, mas é algo que reflete a unidade de Deus. Ou seja, ali a gente ora, ali a gente divide o pão, a gente louva, a gente adora a Deus em um mesmo espírito, em uma mesma unidade.
Então, quando a gente está junto, aquela junção de pessoas que têm a mesma fé, o mesmo espírito em adoração, em louvor a Deus, ali o Senhor vai derramando as suas bênçãos, ali o Senhor vai abençoando a cada um e ele se alegra. Qual pai que não se alegra em ver os seus filhos juntos, em ver seus filhos unidos? Então, se disponha a estar também nessa unidade e não se isole, não fique longe. Hoje a gente vê muito sobre os desigrejados, né? O que são essas pessoas? São pessoas que preferem cultuar em casa, que preferem adorar em casa. Mas não se esqueça que de qualquer lugar você pode adorar a Deus, de qualquer lugar você pode orar ao Senhor, mas na comunhão, na unidade, Deus derrama as suas bênçãos. Nessa unidade eu também quero aproveitar para orar por você. Vamos estar orando? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero interceder por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que essa mensagem chegue a ela como rema, como algo vivo, que traz vida, que ela tenha esses pilares em sua vida, que ela tenha o desejo de te encontrar, de aprender mais do Senhor, e que a graça e que a paz do Espírito Santo seja não somente sobre ela, mas sobre a casa dela, e que em nome de Jesus Cristo ela também possa, Senhor Deus, ser um veículo de comunicação do Senhor com outras pessoas que ainda não conhecem do teu evangelho. Que ela possa ser o vaso que o Senhor vai estar utilizando, vai estar usando para levar do teu evangelho. Que ela não seja apenas aquela pessoa que ouve, mas que ela seja aquela pessoa que pratica. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pois é isso mesmo. Não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes. Como diz lá em Tiago 1:22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes da palavra. E lá no versículo 24, eu vou estar olhando aqui a minha colinha, diz que aquele que apenas ouve, logo se esquece. E no 25 fala que aquele que ouve e pratica, o praticante, será bem-aventurado. Não no realizar, em tudo que realizar, em tudo que fazer, ele será bem-aventurado. Então é isso que eu desejo para você nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, eu não sei qual vai ser o horário que você vai estar vendo esse vídeo, essa mensagem, mas que você seja abençoado e um abençoador, que você seja um ouvinte, mas também seja praticante. Tá bom? Então que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. E olha, domingo nós temos culto, todos os domingos nós temos cultos e toda semana tem um estudo novo. Não deixa de conferir, fica na paz e que Deus te abençoe. Bora pra cima?